Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no quarto intercâmbio que está acontecendo em Cristina, intercâmbio dos bombeiros voluntários internacionais ao lado do comandante Bolívar. A gente vai conversar um pouquinho e saber um pouco do trabalho dos bombeiros voluntários e desse evento que está acontecendo aqui em Cristina. Tudo bom, seu Bolívar? Tudo bem, bom dia. Bom dia. É um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. Eu já falei com você antes, mas o importante, na verdade, para a gente é saber que tem pessoas como você que têm divulgado, principalmente materiais didáticos, né, que ajudam profissionais a entenderem melhor essa problemática da prevenção e o combate a incêndio. Isso para a gente é muito importante. A BUSF, ela mantém uma universidade corporativa e, como eu já falei para você antes, os seus vídeos fazem parte da nossa grade curricular dos alunos. Ah, legal. A gente estava conversando aqui antes, batendo um papo, e a gente conversou também sobre a questão dos bombeiros voluntários, que eu não conhecia muito bem o trabalho. Mais ou menos 1 ano e meio ali eu vim começando a entender um pouco mais o trabalho, da seriedade da BUSF, e hoje eu estou aqui conhecendo mais de perto esse trabalho. O senhor pode falar também um pouco mais do tempo e da atuação a nível nacional da BUSF? A BUSF, ela teve início em 2005. Nós fomos solicitados pelo governo angolano para que a gente pudesse, depois da Guerra Civil, reestruturar o serviço de bombeiro angolano. E nós passamos com uma equipe nossa lá, de instrutores, com 7 instrutores, durante 4 anos para reformular o corpo de bombeiros, reestruturar, construir quartéis, levar capacitação, formar instrutores, formar bombeiros. E hoje Angola, ela tem o melhor bombeiro da África subsaariana. Então isso começou em 2005. E agora a gente vem num trabalho de criar delegacias em todos os estados brasileiros, subdelegacias nos municípios, para que em 2020 a gente consiga homologar junto à ONU uma equipe de força-tarefa com reconhecimento internacional. Show! Muito legal, muito legal. A gente, em 2014, a gente teve lá na FAO, na USP, o engenheiro Tomina, que é o presidente do Comitê Brasileiro 24, citou que no Brasil, uma pesquisa até do IPT, né, que no Brasil apenas 14% dos municípios têm a presença do bombeiro militar. Correto. O que o senhor acha disso? Acha que... Na verdade, não é 14% de bombeiro militar, é 14% de bombeiros. De bombeiros. Aí nós incluímos aí os bombeiros voluntários do Sul, bombeiros municipais bombeiros bombeiros públicos. Não, bombeiros. Cidades que têm bombeiros no Brasil são 14%. 14%. Seja bombeiro público, estadual, municipal ou voluntário. Legal, legal. E aí o senhor acha que nesse momento, que tem só 14%, o que a BUSF olha, como que a BUSF olha para isso? Então, nós temos que olhar a política brasileira, né? Nós não podemos deixar de olhar a política, a economia nacional. A gente tem consciência que o Estado não tem mais condição de investimento. Isso é público e notório. Então, hoje, nós temos a condição, por exemplo, de criar organizações. O Estado de São Paulo, ele já deu essa condição, né? Com cidades com menos de 25 mil habitantes. Se o prefeito quiser botar o bombeiro municipal ou fazer parceria com uma ONG, uma associação, para criar um bombeiro, né, no município, um bombeiro voluntário, hoje existe essa condição no estado de São Paulo. Mas não adianta só dar a condição se você não dá os meios. Né? Nós temos, por exemplo, nós temos voluntários. Sim. Que não recebe nada, paga o uniforme, né, não recebe nenhuma ajuda, a própria organização não recebe estrutura como um caminhão, como uma ambulância. Verdade. A gente vê isso em muitas cidades acontecendo isso, muitas. E se nós tivéssemos um suporte melhor da União ou do Estado, você conseguiria ampliar o número de cidades com bombeiros que fossem voluntários, que esses bombeiros voluntários tivesse uma legislação a seguir, ou então uma instituição em nível nacional que coordenasse essa criação, né, que ficasse à disposição dos órgãos públicos para estarem atuando conjuntamente ou por conta própria, se capacitados fossem. Nós teríamos uma maior ampliação, como acontece, por exemplo, aqui do lado, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, no Chile, que é todo voluntário, né, não gera custo para o Estado. Né? E, infelizmente, nós ainda não temos essa visão. Que legal, muito legal.
E é muito interessante a gente conhecer mais, para a gente poder dar mais credibilidade. E quando a gente conhece pessoas como o Bolívar, com um currículo que ele tem, e é bom falar da sua formação, Bolívar. Ele estava me falando que ele é capitão do Exército e já está, há quanto tempo, Bolívar, depois que deixou o Exército, trabalhando com a BUSF? Eu deixei o Exército em 2002, comecei a trabalhar com a BUSF em 2004, estou até agora. É muito interessante você entender e ver o que está por trás disso. É muito trabalho, é um trabalho muito intenso e é um trabalho que às vezes as pessoas não reconhecem o grande trabalho que está por trás de pessoas como você, Bolívar. Eu gostaria de agradecer demais o trabalho do senhor. Eu que agradeço. Agradecer porque tem muita gente ainda que não conhece o senhor, deveria conhecer o trabalho da BUSF de verdade e entender a seriedade que está por trás desse trabalho. A BUSF, eu gostaria de falar, nós somos abertos à parceria com outras organizações. Qual é o nosso foco maior? É capacitar bombeiros voluntários para servir nas suas comunidades. Essa é a nossa intenção maior, né? O nosso mote de atendimento é grande desastre, porque a gente sabe que só a força pública, o bombeiro, a polícia, as forças armadas, elas, diante de um desastre, elas não conseguem atender sozinhas. E muitas vezes nós temos uma força de voluntário muito grande no Brasil. O brasileiro, ele gosta de ser voluntário. Agora nós temos voluntários que são os voluntários turistas, infelizmente nós temos esse, que é aquele que só quer fazer o trabalho na hora que está as câmeras, né? E o trabalho voluntário ele vai muito além disso, ele vai na prevenção. Na verdade, o trabalho do voluntário ele trabalha na prevenção. Se acontece o desastre, ele quer estar no desastre, mas o pós-desastre é o pior ainda. Porque o pós-desastre ele se estende por dias, meses, anos. Então as organizações elas têm que se preparar para atender as três condições. A prevenção, que é um fator fundamental. A resposta, que às vezes você trabalha 72 horas, uma semana no máximo, dependendo da situação. E no pós-desastre, que é a atenção a essas comunidades que foram atingidas. É muito bom o senhor falar nisso, que acabou me chamando a atenção de Tem algumas pessoas que me perguntam, Fabrício, eu quero criar um bombeiro voluntário aqui na minha cidade, a minha cidade fica distante do primeiro bombeiro militar, aí é 1h40, se acontecer um problema aqui vai demorar 1h40. Tem um caso até da Ilha de Marajó, que eu estava conversando com o senhor, do pessoal de lá, ele falou que tem que atravessar de barca para chegar lá. Sim. Então os bombeiros demoram muito até chegar lá. O que o senhor quer, o que o senhor pode falar para essas pessoas que estão iniciando, que estão querendo trabalhar, para eles não serem os aventureiros, como o senhor falou? Bom, eu costumo dizer que antes da pessoa ser bombeiro voluntário, ela tem que ser bombeiro civil. Nós não podemos simplesmente pegar uma pessoa que pode ser o bombeiro voluntário, ele pode ser a dona de casa, pode ser advogado, pode ser o médico, desde que formado e capacitado. Então, ele fez o curso de bombeiro civil, fez uma capacitação, seja no atendimento pré-hospitalar, na prevenção de combate a incêndio florestal, seja lá no que ele quiser atuar. Mas o importante é que ele se legalize. Porque muitas organizações, elas simplesmente criam um grupo, né? E bota essas pessoas para atenderem. E elas esquecem que a responsabilidade civil e criminal está em cima daquela pessoa que criou o grupo. Então você tem primeiro que formar uma ONG, formar uma associação, legalizar essa associação, ter um CNPJ, criar diretrizes, ter profissionais capacitados para treinar essa equipe. Então é todo um processo que é sistematizado, né, que a lei hoje brasileira exige para você ter uma unidade de bombeiro voluntário. Mas isso é possível criar em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos criando uma no Paraguai. Muito legal, Cebolinha. E essa questão do treinamento? O senhor falou do bombeiro civil. O cara se formou lá em bombeiro civil, ele teve as 210 horas aí, né, que a maioria dos estados cobra. O senhor me falou das 390 horas que o senhor forma os bombeiros voluntários como também uma quantidade de horas mínimas, não é isso? Exato. Depois ele vai se especializar. O que o senhor tem para falar também para essas pessoas que são bombeiros civis hoje? Como que elas devem se preparar para garantir uma prevenção adequada para a cidade onde ela mora e depois para garantir uma parte no momento do desastre e depois do desastre, no pós-desastre? Como eu falo, bombeiro civil é igual médico. O médico faz uma faculdade, mas ele não é médico de nada ainda, ele é um generalista, né? Bombeiro civil é a mesma coisa, ele faz o curso de bombeiro civil, ele é um bombeiro civil que ainda não sabe aonde ele vai atuar, porque ele não tem condição de atuar em nada, não sei em evento, só. Então ele tem que começar a se capacitar.
Então, por exemplo, as pessoas querem criar é muito comum aqui em Minas criar brigada de incêndios, florestais principalmente, né? Então, aquele bombeiro tem que ter um curso de capacitação na área de incêndio florestal. O IBAMA é uma instituição que dá um curso muito bom sobre combate a incêndio florestal. Ele forma gratuitamente o brigadista, que é praticamente uma capacitação em bombeiro florestal, né, que essas instituições podem estar procurando. Ou a pessoa quer atender a rua, ele tem que ter um atendimento pré-hospitalar, é um curso de mais de 240 horas baseado numa portaria do Ministério da Saúde, que é 2048. Olha que legal. E assim vai, né? E quando a pessoa, aquela comunidade pensa em montar um bombeiro voluntário, por exemplo, ela tem que saber que aquele bombeiro voluntário vai ter que atender tudo. Né? Não é só a pessoa que foi atropelada, foi o carro que bateu, é o incêndio florestal, é o produto químico que vazou na proximidade de sua cidade, é o salvamento em altura, é um corte de árvore, é o gatinho na árvore, mas é a pessoa também que se perdeu mergulhando lá e o cara tem que buscar o corpo. Então, isso tudo você tem que capacitar seu profissional. Agora, isso não se faz sem recurso. Verdade, é isso que eu falo também. Esse exemplo da Ilha de Marajós, eu falei isso com a pessoa. Você não pode querer colocar tudo que você tem nesse negócio, porque você vai criar até um problema pessoal mesmo. Como que a sua casa vai ficar? Olhando que você está colocando todos os seus recursos e do que você vai sobreviver. Você tem que ter equipamentos. Você tem que ter equipamentos. Você tem que ter, querendo ou não, você tem que ter ajuda do poder público. Alguma ajuda do poder público. Né? Tem cidades, por exemplo, que nós temos bombeiros voluntários, que ela só dá o oxigênio da ambulância. A carga do oxigênio, nem o cilindro ela dá a carga. Né? Tem outras cidades que já dá o combustível, dá manutenção da viatura, tem cidades que já não dá nada. Então a ONG ela faz pedágio para poder angariar alguma coisa, faz festa de noite da pizza, né? Para poder angariar, para gastar com a própria comunidade dela. Né? Isso é muito normal do sul do país. Né? Agora aqui para o sudeste, norte, nordeste, a cultura é diferente. Né? Nós temos uma cultura europeia no sul, já tem essa visão, lá fora funciona assim. Né? Eles trouxeram isso para cá, os imigrantes trouxeram isso para cá, e por isso que começou no sul. Nós temos um corpo de bombeiro voluntário que é o de Joinville, que é fenomenal. Não sei se você chegou a visitar lá, mas é fenomenal o corpo de bombeiro. E o que hoje, assim, se uma pessoa quiser lá abrir, voltar lá naquela pergunta, mas se a pessoa quiser abrir, o que a BUSF hoje pode fazer por essa pessoa? Ela pode procurar a BUSF, a BUSF tem alguma orientação para essa pessoa? Alguém para atender essa pessoa? Ela pode procurar, sim, a BUSF. A gente indica o caminho das pedras, né? Porque a primeira coisa que ela tem que fazer, querendo ou não, é criar uma associação humanitária. Né? Nós costumamos dizer que a pessoa tem que criar uma associação humanitária, corpo de bombeiro da cidade de tal. Né? E dali começa. São 5 pessoas, pela legislação, pelo Código Civil, pelo novo Código Civil, que tem que estar empenhadas legalmente, tem que ter um CNPJ. Olha, isso é importante pra caramba. Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que fala comigo, e eles não sabem disso. Muito interessante. Você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um seguro de vida para essas pessoas que vão trabalhar. Porque, por exemplo, vamos supor que alguém venha a falecer no próprio trabalho. A família daquele voluntário, ele não quer saber se a pessoa estava prestando serviço voluntário ou não. Verdade. Ficou um filho sem pai, um pai sem sua esposa, né? E por aí vai, uma mãe sem seu filho. Então você tem que ter um seguro de vida. Quando a gente leva, por exemplo, nós levamos pessoas para o Haiti, nos terremotos do Haiti. Antes de eu tirar eles daqui, eu tenho que fazer um seguro de vida. Olha que informação legal. Porque eles chegam lá, por exemplo, o terremoto aconteceu. Eu coloco um dos meus homens dentro lá de uma área colapsada e acontece outro terremoto e meu homem vem a falecer também. Quem vai cobrir aquela falta? É a instituição. Muito legal. Né? Mais uma vez agradecer o senhor de verdade, parabenizar pelo evento aqui de Cristina. Vai ter um próximo evento aí que ele vai fazer em São Paulo já para bombeiros civis. Então você entra lá no site da BUSF, procura ajuda lá. Você que é bombeiro voluntário ou que quer criar um voluntariado, você procura o pessoal da BUSF, que eles vão te orientar de forma correta, passo a passo. Isso é importantíssimo para te dar base, porque sem base você não vai conseguir andar. Então você
procura lá o pessoal do Bolívar. Eu não Muito sei obrigado se a gente mais uma pode vez. dar o nosso endereço eletrônico. Pode falar sim. É o www.busfbrasil.org.br e nós temos um WhatsApp corporativo que é o 11 9 6688 0899. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, seu Bolívar. Não, obrigado. O prazer é meu, cara. Fechou.